Fala galera, ligado aí no canal TLD, tudo bem? Sou o Thiago Ferri, estou aqui na Academia de Futebol. Palmeiras nessa segunda-feira, 4 de novembro, se reapresentou depois de vencer o Ceará no sábado. Jogadores receberam descanso no domingo e aí voltaram às atividades nessa segunda-feira à tarde, calor aqui na Academia de Futebol. O Dudu foi o único jogador que não esteve no gramado, né? Mas não é nada que preocupe. O Dudu, que a gente sabe que é o cara que mais joga, né? Que tem mais partidas disputadas na temporada. Ele fez um trabalho à parte no Centro de Excelência, ali na parte interna da Academia de Futebol, mas provavelmente na terça-feira ele vai estar com o restante de jogadores no gramado para o último treino antes do jogo contra o Vasco, às 21h30 em São Januário, na quarta-feira, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Dudu, ainda que não estivesse no gramado, não preocupa num treino que a principal novidade foi a presença do Ramírez, né? O Ramírez fez o primeiro treino com o restante dos jogadores, depois de aquele processo de readaptação física, né, de recondicionamento físico. Vocês lembram que o Ramírez, em setembro, depois até de jogar com o Mano Menezes, e bem, eu achei que jogou bem, né, contra o Goiás, na estreia com o Mano Menezes, o Mano e a comissão técnica, o departamento ali do Núcleo de Saúde e Performance, preferiram tirar o Ramírez das atividades de campo e deixá-lo fazendo apenas um trabalho físico, porque ele sentia ainda efeitos de um tratamento que não é muito convencional no Brasil, o tratamento de uma lesão de quando ele ainda jogava na China. Então, ele tinha uma dificuldade de mobilidade. Aí o Palmeiras entendeu que era melhor dar esse tempo para o Ramírez para que ele chegasse ao 100%, ao seu ideal da forma, em vez de jogar com limitações a 70%, 80%. E pelo que a gente pôde ver no treino de hoje, ele se movimentou bem, participou bem da atividade, até finalizando forte ali, né? Ele se sentiu desenvolto, né? A questão dessa limitação que ele teve anteriormente não foi um problema, ele saiu até bem satisfeito pela mobilidade que ele apresentou no treino. Obviamente cansou, porque também fazia algum tempo que ele não participava de uma atividade como essa, num calor como estava aqui em São Paulo, aqui na Academia de Futebol, e com uma intensidade alta, mas o Ramírez agora depende dessa readequação, né, de como o corpo dele vai responder ao retorno aos trabalhos com o elenco, mas o Palmeiras deve cumprir a expectativa de contar com o Ramírez ainda nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Por mais que não seja ainda nessa semana, não seja contra o Vasco, porque tem pouquíssimo tempo de preparação, mas o Ramírez bem provavelmente vai ter condições de jogar nessas rodadas finais aí do Campeonato Brasileiro. É um jogador importante, né? Uma característica diferente para o Mano, é um jogador que o Mano não tem ali com essas características na equipe, e se de fato o Mano não tiver o Felipe Melo nas próximas rodadas, pode ser de repente uma novidade para os jogos que vêm. E por que eu estou falando do Felipe? Porque nessa segunda-feira também, mais cedo, ele foi julgado, né, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e foi punido com 5 jogos de suspensão, recebeu um gancho alto por conta dos acontecimentos no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Ele foi denunciado por ter feito gestos obscenos, revidou a xingamentos da torcida do Santos. O Palmeiras tentou ali livrá-lo, né, no julgamento, mas deram a pena praticamente uma das penas mais altas, porque pelo artigo em que ele foi denunciado, ele poderia pegar até 6 partidas, ele pegou 5. E se de fato ele cumprir as 5 partidas, ele só voltaria no dia 1º de dezembro, no jogo contra o Flamengo, com o mando do Palmeiras. A gente sabe que a gente até falou sobre isso no vídeo anterior, por conta de shows no Allianz Parque em 2 dias antes dessa partida, dificilmente ela vai acontecer no Allianz. Estão tentando uma força-tarefa, ver se é possível, mas bem difícil de que aconteça. Então, nesse jogo com o mando do Palmeiras, talvez um jogo muito importante ali, porque são atualmente primeiro e segundo colocados, né? A distância é grande, o Palmeiras está a 8 pontos do Flamengo, mas é um jogo entre líder e vice-líder. Seria esse o retorno do Felipe Melo, mas obviamente o Palmeiras, que não concordou com a pena, considerou ela alta demais, até comparando com outros casos de outros jogadores que também foram punidos por gestos obscenos, receberam 2 jogos, por exemplo, o Felipe que recebeu 5, o Palmeiras trabalha por um efeito suspensivo que, imagino até que pelo cronograma, pela agenda, seja difícil sair a tempo do jogo contra o Vasco. Mas aí, de repente, para a próxima rodada, um clássico contra o Corinthians, um jogo muito importante, já um pouco mais de 20 mil, um pouco menos de 20 mil ingressos, na verdade, foram vendidos para o clássico, que vai ser também no Pacaembu. O Allianz Parque vai ter shows no fim de semana do clássico. Então o Palmeiras talvez conte com o Felipe Melo para esse jogo, para o clássico. Mas se o Felipe Melo está com essa preocupação de desfalque, né, o Ramírez está voltando e outros jogadores que estão voltando, esses já pensando
para o jogo contra o Vasco são Marcos Rocha e Luiz Adriano. Marcos Rocha, ele jogou contra o São Paulo e aí, de forma programada, não enfrentou o Ceará. Quem jogou foi o Mike, até voltando depois de um longo tempo de recuperação. Jogou bem o Mike, participou da jogada do gol do Zé Rafael. E o Marcos Rocha foi preparado para que conseguisse atuar no Clássico. Ele tinha perdido 2 partidas por conta de um edema na coxa esquerda, e o Marcos Rocha, ele vem com uma minutagem alta nessa temporada. Ele já tem mais minutos em 2019 do que teve em 2018 inteiro, e 2018 foi um dos melhores anos nesse quesito para ele nos últimos da carreira, contando com o tempo em que ele estava no Atlético Mineiro. Então o Palmeiras preferiu segurar um pouco o Marcos Rocha, prepará-lo, dar um descanso físico ali, fazer um trabalho físico com ele no fim de semana, e ele esteve no gramado nessa segunda-feira. Provavelmente vai estar à disposição do Mano Menezes. Aí tem que ver se o Mano vai dar sequência para o Mike, que ainda está voltando, está se readaptando também fisicamente, ou se vai jogar com o Marcos Rocha. Meu palpite é de que ele vai com o Marcos Rocha, até por essa questão que eu falei da readaptação física do Mike. E o Luiz Adriano foi outro jogador que estava aqui no gramado nessa segunda-feira. Ele não foi relacionado contra o Ceará, mas está treinando desde a semana passada com o restante do elenco. O Palmeiras deu um pouquinho mais de tempo para ele de recuperação, porque ele teve uma lesão importante, né, na coxa direita. Era uma lesão que era um prazo de 4 a 6 semanas para voltar aos treinos. Ele conseguiu voltar em 3 semanas. Só que como ele voltou, como ele chegou da Europa já jogando direto, com um ritmo bem intenso de jogos, o Palmeiras preferiu dar mais um pouquinho de tempo para ele para se preparar fisicamente, e aí depois voltar a usá-lo. Ele já queria até ter sido relacionado para o jogo do fim de semana contra o Ceará. É possível que ele pelo menos esteja na relação no jogo contra o Vasco, jogo da 31ª rodada. O Palmeiras vai tentando ainda nesse fim de campeonato encurtar essa longa distância de 8 pontos para o Flamengo. Quando venceu o Ceará, caiu para 5 ali, né, esperando o jogo com o Flamengo e Corinthians no domingo. Só que aí o Flamengo goleou o Corinthians, o jogo até resultou a demissão do Fábio Carille, diversas mudanças aí no maior rival do Palmeiras. Então o Palmeiras vai continuar, né, como o Mano falou. O Palmeiras precisa agora praticamente gabaritar a sua prova. Nesses jogos que restam, vai ter que praticamente vencer todos e ver o que acontece se o Flamengo cai de rendimento. Mas assim, a campanha do Flamengo muito, muito acima da média. Já está praticamente uma campanha de time campeão, né? Já tem ali 71 pontos. E o Palmeiras com 63, o Palmeiras com a melhor campanha dele em pontos corridos, já é melhor que a de 2018, é melhor que a de 2016, e mesmo assim o Palmeiras com uma distância muito grande do Flamengo. O Palmeiras vai jogar então contra o Vasco, como a gente já falou, e a gente vai trazer tudo o que for acontecer, a última atividade aqui em São Paulo, antes da viagem para o Rio de Janeiro. O último treino vai ser fechado, vão ter só 10 minutos abertos para a imprensa, ali para a gente ver o comecinho do aquecimento. Depois o Mano aproveita para acertar detalhes, montar a equipe que vai enfrentar o Vasco, e a gente traz tudo aqui sempre no canal TLD. Queria sempre agradecer muito a companhia de vocês, que vocês divulguem sempre o canal, mandem sugestões, dúvidas, o que vocês quiserem, e a gente sempre canal aberto para vocês, para a gente conversar, para a gente trazer mais notícias aí do Palmeiras para vocês. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez e até a próxima, então.